Pinóquio de Del Toro, que saiu agora na Netflix, pra mim é a melhor adaptação de todas, ponto final. Eu sei que você pode ter até uma opinião diferente, mas antes de você me xingar, calma aí. Deixa eu colocar todos os pontos, deixa eu botar meus argumentos aqui que fazem com que eu acredite que essa seja sim a versão definitiva. E eu vou fazer isso em 3 partes, explorando a técnica, a narrativa e as mensagens. E eu vou fazer exatamente nessa ordem, que pra mim é a ordem de importância, né? Sendo as mensagens a parte mais importante desse filme. Só que antes de eu fazer isso, deixa eu me apresentar. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira. Esse é o canal Ver ou Não Ver, e aqui eu venho toda semana falar de filmes, animações, falo também de séries. E se você curte muito esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui também no canal pra não perder os próximos vídeos que eu postar, né, sobre esse universo. Além disso, eu produzo vídeos pro TikTok e pro Instagram, né? São coisas mais rápidas, coisas de 1 minuto, 1 minuto e meio. Vale também você dar uma olhada, os arrobas estão todos aqui embaixo na descrição. Mas agora vamos parar de enrolar e bora logo pro conteúdo desse vídeo. Bom, eu não poderia começar falando de técnica sem antes falar sobre a técnica mesmo que o Del Toro escolheu para fazer esse filme, que foi o stop motion, que talvez das animações seja a forma mais difícil de você produzir um filme. Porque se você não sabe, como é que basicamente funciona aqui? Você pega e faz uma ruma de fantoche, né, dos personagens, cada personagem é um fantoche, isso sem falar que você faz várias versões do mesmo personagem. Então tem um Pinóquio gigantesco, tem um Pinóquio pequenininho, tudo vai depender do take que você quer fazer. E esses fantoches são feitos de maneira muito bem elaborada. Eles têm um mecanismo dentro que faz com que cada movimento que você faça no boneco, né, seja algo preciso, que também não adianta nada você mexer um braço e aí quando você se afastar o braço cair ou sair de movimento. Então tem que ser algo muito bem regulado, além, claro, de exigir que o material que seja usado por fora desses bonecos seja algo moldável, seja algo meio mole, por assim dizer, mas não tão mole a ponto de você fazer exatamente, você levantar um pouquinho a sobrancelha e a sobrancelha fica lá, prontinha para o maluco que tá com o equipamento tirar foto. E é justamente isso, ele tira foto, ele tira 24 fotos para formar 1 segundo de vídeo. O caba vai, pega no boneco, mexe um pouquinho o cabelo, mexe um pouquinho a mão, volta, tira uma foto. Depois mexe mais um pouquinho a mão, mexe a roupa, mexe o cabelo mais um pouquinho, volta, tira outra foto. E se você for considerar só o tempo do filme, né, você tem aí mais de 6.800 fotos, velho. Mas claro que isso aí é só o corte final, né? Se você for pegar o material bruto, com certeza, de take, de filmagem, de fotografia, tem muito mais disso. Eu tenho certeza que isso aí não é nem 10% do material que ficou de fora. E só pra você ter uma dimensão, né, da demora que é fazer esse tipo de filme, eu vou citar um exemplo que o próprio Del Toro citou numa entrevista dele, que é uma cena que tem um macaco que ele fica cruzando o parque pra falar com o dono dele. É sério, é uma cena, eu acho que aqui de 1 minuto ou menos, e que ele disse que só ela demorou 3 meses pra ficar pronta. 3 meses pra fazer uma cena curtíssima. E aí, como resultado, você tem um filme que demorou 15 anos pra ficar pronto. 15 anos. É claro que com um projeto tão gigantesco, tão oneroso, né, porque isso gasta muito dinheiro, ele teve muita dificuldade para achar financiamento, para achar quem quisesse distribuir. Eis que chegou a Netflix e disse: meu amigo, pode deixar, você nem se preocupe que eu vou bancar a porra toda, eu vou tirar o seu sonho do papel. Mas além desse aspecto, tem algumas coisas da produção que me chamaram a atenção, que são pequenos detalhes, entendeu? São pequenas coisas, mas que pra mim fizeram com que essa animação fosse para outro patamar. Por exemplo, o Del Toro não deixava que ninguém limpasse o estúdio. Pra ele, a poeira, né, a sujeira dos cenários, de onde os bonecos estavam, onde tudo estava acontecendo, fazia parte daquele universo. Pra ele, deixava tudo muito mais crível, com a textura muito mais próxima do real. E eu não sei se foi isso de fato, que deixaram as coisas com o aspecto mais verossímil, com a parada mais realista, com a pegada mais realista, mas eu tenho que admitir que, propositalmente ou não, pra mim, o aspecto visual ficou show, velho. Tem uma parada também, né, como ele não ia animar tudo, como ele não ia fazer um cenário gigantesco, com fundos muito amplos, né? Era tudo na base da maquete. O que ele fazia? Ele botava um fundo verde e ali ele substituía com paisagens que pareciam pinturas, pô, de quadro. E ao mesmo tempo que dava um toque mais simples na questão da profundidade, pra mim foi uma escolha muito estilosa, entendeu? Combinou demais com o estilo que o filme tava querendo trazer, entendeu? Outra preocupação que o Del Toro teve demais foi com a questão da limpeza dos bonecos. Quando os bonecos estavam prontos e ele tava ali analisando, ele disse: pô, tão perfeitos, agora só falta sujar. Por quê? Porque ele queria que quando a gente estivesse vendo o filme, quando a gente estivesse vendo as animações, a gente tivesse a impressão de que aqueles bonecos tinham história, tinham vivido, tinham passado por aquele mundo. E aí, ligando com aquela história de deixar o cenário todo cheio de poeira, era um mundo que não ligava muito para essa questão de higiene, então tudo no final casou muito bem. E cada detalhe desse da técnica, por menor que fosse, conseguia engrandecer o que pra mim é o segundo ponto mais importante desse filme, que é a narrativa. Tem uma frase que durante o making of o Del Toro disse,
e que ele também passou isso durante as gravações, que eu acho simplesmente fenomenal. Ele dizia que era animando o ordinário é que se obtém algo extraordinário. Ou seja, você tinha que estar atento às pequenas movimentações, às pequenas expressões que você conseguia imprimir em cada boneco, né, em cada movimento. E para isso não podia ser algo muito rústico, algo muito abrupto. Tinha que ser no menor detalhe mesmo. Se você fosse mexer a sobrancelha, ela mexeu um pouquinho, entendeu? Para que o movimento fosse muito fluido, para que nada ficasse truncado demais. O doutor dizia assim, olha, se um personagem tá pensando, eu quero que ele fique mexendo os olhos, eu quero que ele fique fazendo microexpressões, para que a pessoa que tá assistindo realmente identifique isso, porque ela já viu outras pessoas tomando decisões, ela já viu pessoas reais pensando em tempo real, e elas automaticamente vão conseguir se identificar com aquele fantoche como se fosse um personagem de verdade, entendeu? Eu quero isso, eu quero causar essa sensação nas pessoas. E para pegar essa ideia, qual foi a técnica que foi implementada ali no set? Ele fazia com que os animadores encenassem as cenas antes de começar a mexer lá nos bonecos. Então você via os cabas lá pegando o roteiro, né, e lendo as falas um com o outro, fazendo as cenas mesmo, não era só lendo não, entendeu? Ele pegava, imitava todos os movimentos que eles iam fazer depois, que eles iam moldar depois na cara dos bonecos, e além de deixar mais claro, né, de fazer com que eles visualizassem melhor as cenas que eles iam trabalhar depois, isso aumentava a interação entre eles, fazendo com que várias vezes muitos estivessem tão imersos que trouxessem várias ideias que foram acatadas pelo próprio Del Toro depois, no andamento da produção. E aí todo esse clima, toda essa construção rendia vários insights, várias ideias. Por exemplo, talvez se você já tenha assistido esse filme, tenha passado batido que o Pinóquio tem uma orelha só. E isso foi pra mostrar que o Gepeto fez ele bêbado no momento de desespero ali. E assim que ele terminou, né, de esculpir uma orelha, ele pegou e botou o boneco de lado e disse, ah, amanhã eu termino, e acabou ficando por isso mesmo. Então esses pequenos insights, essas pequenas falhas, que na verdade são acertos que fazem parte do roteiro, foram frutos de um intenso trabalho em grupo. Quem continua contando essa história é o Grilo, como a gente já tá acostumado, né? A animação da Disney era sempre ele que contava também, nas duas adaptações. Só que eu queria puxar por um detalhe aqui. Eu assisti uma parte dublada e assisti outra parte legendada pra poder trazer as diferenças. Só que, velho, no meio da dublada eu acabei voltando tudo e assistindo tudo legendado mesmo, porque, velho, a voz do Ian McGregor tá perfeita. É um absurdo como a voz dele consegue fazer com que o filme se eleve de uma outra maneira. A própria galera que trabalhou na produção disse, velho, esse bicho nasceu pra isso aí, porque a voz dele como locutor tá simplesmente sensacional e traz uma outra vida pro filme. Assista legendado, o que com certeza vai fazer com que sua experiência se eleve demais aqui. E só pra encerrar essa parte da narrativa, eu tava até conversando com um amigo meu que ele disse que o filme acabou se perdendo em algumas partes, acabou se perdendo em alguns assuntos que ele quis trazer. Ele gostou no final, disse que de fato das últimas animações, das últimas adaptações que foram feitas do Pinóquio, essa realmente era a melhor, mas eu acho que esse ponto que ele trouxe, ele meio que tava prestando atenção no inchaço do filme. É realmente um filme longo, é realmente um filme que traz muita coisa, ele tem muito detalhe aqui, ele às vezes até aborda alguns pontos que ele não se aprofunda muito bem, ele só traz a superfície e fica ali na superfície mesmo. E eu tenho que admitir, velho, filme pra mim, quanto mais próximo de 1h30, pra mim melhor. Ah não, mas essa história exige 2h30, 3 horas de filme, porque é uma parada épica, é uma parada com várias coisas. Não, velho, não. Pra mim você pode contar qualquer história em 1h30. Qualquer uma. De forma eficiente, de forma direta. É só você focar no que é essencial. Mas sendo bem sincero, pra mim, essas quase 2 horas aqui de Pinóquio passaram que eu nem vi. Se eu não soubesse o tempo e alguém me dissesse, não, pô, só tem 1h30, eu ia acreditar, porque eu me identifiquei tanto com os pontos levantados, tanto com a forma com que ele apresentava esses pontos, e também me liguei tanto na questão do desenvolvimento dos personagens, que, velho, pra mim, passou voando, pô. Então, assim, eu poderia ver o copo meio vazio? Poderia, claro que poderia, mas aqui eu vejo o copo meio cheio com todo prazer, porque esse filme conversou demais comigo, velho, e a forma com que ele ia contando essa história, a forma com que Pinóquio ia tocando as pessoas conforme ele ia passando, causou em mim uma experiência muito, mas muito positiva. E é aí que a gente chega finalmente na terceira parte, que é a questão das mensagens. Foi aqui que Pinóquio do Guilherme Del Toro, que tá na Netflix, me ganhou, mas me ganhou bonito, velho. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada coisa que ele trouxe, sobre cada ideia que ele jogou, sobre cada significado das falas aqui, porque se eu for entrar nesse mérito, velho, tem falas aqui de 5 segundos que renderiam mais de 5 minutos de viagem, e isso é simplesmente
simplesmente inviável para um vídeo do YouTube. Até porque eu ia demorar um século para editar um vídeo desse. Por exemplo, tem uma parte que o Gepeto tá conversando com o Pinóquio, ele tá contando uma história sobre mentira, sobre um guri que mentiu e o nariz dele cresceu. E aí ele explica que as mentiras são como os narizes compridos, que todo mundo que tá ao redor consegue ver, menos quem tá mentindo. E quanto mais a pessoa mente, mais as pessoas que estão de fora conseguem enxergar. E velho, eu achei essa fala tão bem pontuada, porque eu sei que isso tá subentendido nas animações da Disney. Eu sei que a mensagem tá lá, só que a gente não pode esquecer que essa história que tenta conversar com todas as idades, mas que ela é muito focada na criança, pô. E nem sempre a gente tem que esperar que a criança tenha uma grande interpretação. De que um boneco mentindo e o nariz crescendo é uma analogia à questão da mentira que os outros enxergam quando ela acontece. Ao mesmo tempo, essa fala não foi colocada de uma maneira forçada, foi algo muito natural. Gostei mesmo. E todos os outros pontos que o filme aborda, alguns com um pouco mais de profundidade, outros com menos, mas todos são colocados de forma natural. O filme aborda que pra gente conseguir bons resultados, a gente precisa ter paciência, que se a gente tira algo da natureza, a gente sempre tem que repor, de que a busca incessante por aceitação, na maioria das vezes, é só perda de tempo, a gente não precisa o tempo todo estar se policiando, tá mudando para que os outros nos aceitem. O filme também discute o que é ser um pai, o que é ser um filho, e que a gente tem que amar a nossa família do jeito que ela é, aceitando e tentando sempre entender as diferenças, né, as individualidades de cada um. Mas a mensagem principal desse filme é o que pra mim também torna ele bem diferente das outras versões. Porque vamos lá, mais uma vez eu vou pegar a versão da Disney como ponto de comparação, porque ela é o que 90% das pessoas conhecem. E o que é que a gente tem nela? A gente tem a história de um menino de madeira que tem contato com várias coisas do mundo e que depois desse contato amadurece e que com esse amadurecimento vira um menino de verdade. Depois de tudo que ele passa, né, que ele prova o valor dele, que ele prova que é uma pessoa boa, que consegue ser uma pessoa boa, ele de fato vira alguém de carne e osso. E qual é o grande lance do filme do Del Toro, velho? É que essa animação, ela não fala sobre isso. Esse não é o foco, entendeu? Tanto é que o próprio Pinóquio, ao longo da história, ele não muda muito. Quem muda é quem tem contato com ele. O Grilo, quando o filme termina, não é o mesmo. O Gepeto amadurece, ele já é um homem velho, mas Pinóquio consegue fazer com que ele amadureça as ideias que há muitos anos machucam ele. Até o macaquinho lá, Espatusa, com o contato de Pinóquio, muda completamente a forma dele de interagir com as outras pessoas, de enxergar o mundo que ele vive. E tudo isso a partir da inocência de um boneco que diz inicialmente que queria ser um menino de verdade, mas diz isso só meio que pra agradar mesmo, porque depois ele mostra que nem faz tanta questão assim. O que ele quer, na verdade, independentemente da condição física dele, é trazer felicidade às pessoas que ele ama. É dar mais qualidade de vida a essas pessoas. Essa história aqui vem provar que a humanidade tá simplesmente no poder que a gente tem de mudar quem tá ao nosso redor só com a nossa presença às vezes. E que nesse processo a gente também consegue mudar, a gente também consegue melhorar e percebermos que a humanidade em si é um conceito que vai muito, mas muito além de só ter um corpo de carne e osso. Ou seja, eu acho que o resumo da ideia que esse filme quer passar é de que a humanidade é simplesmente o que a gente faz com o pouco tempo que a gente tem pra dividir com as pessoas que a gente ama durante essa caminhada. E velho, eu acho que é justamente por causa dessa tradução que o Del Toro trouxe pra gente, de pegar uma história que a gente já viu várias vezes, de que a gente conhece de cabo a rabo, em algo novo, mas ao mesmo tempo tão familiar ao nosso cotidiano, à nossa realidade, que eu digo, sim, pra mim, essa é a melhor adaptação. É a adaptação definitiva da história original. É um filme que eu recomendo pra todo mundo, me tocou profundamente. Se você tem 10 anos, se você tem 80 anos, você vai se comover. É impossível você não se tocar em uma parte ou outra aqui desse filme. É impossível. Se você não sentiu nada assistindo Pinóquio, pode jogar seu coração no lixo, velho, não presta mais pra nada. E se esse foi seu caso, depois de ter escutado tudo que eu falei aqui, ainda assim você quiser me xingar, pode me xingar. Fala aqui nos comentários o que foi que você achou, por que você não gostou, por que você acha que meus argumentos são fracos, por que eu tô meio doido da cabeça. Mas se você também amou esse filme, como eu amei, comenta aqui também. Fala da cena porque você preferiu, ou então manda só o link pra aquele seu amigo que ainda não viu, que ainda tá meio na dúvida se vê ou não, se presta ou não. Vamos ter esse contato, vamos trocar essa ideia. Além disso, se você quiser continuar comigo falando sobre cinema, vou deixar mais 2 vídeos aqui no final, mas se você já tiver que ir, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!